Oi, oi, eu sou a Rafaele e no vídeo de hoje teremos um experimento de física super simples e ilustrativo para falarmos um pouco de eletrostática. Bora ver? Bom, mas antes da parte prática a gente precisa aprender um pouquinho sobre os tipos de eletrização e a gente vai começar por eletrização por atrito. Bom, ela acontece quando dois corpos ou mais isolantes eles são esfregados um contra o outro. Esse processo, né, durante a eletrização por atrito, esses corpos ele acabam um perdendo elétrons e o outro ganhando elétrons. Dessa forma, ao final do processo, os dois corpos eles estarão carregados de mesmo módulo, né, mesma quantidade de energia, só que de sinais opostos. Um vai estar eletrizado positivamente e o outro negativamente. E, bom, a partir desse parâmetro que a gente pode ver aí na tela, com essa seta de positivo e negativo, a gente tende a entender como esses corpos se comportam quando eles são atritados. Então, essa representa uma afinidade, né, uma escala já conhecida pra gente, de afinidade dos materiais. Então, quanto mais próximo do sinal de positivo, quando esse material for atritado, ele vai tender a ficar carregado positivamente, e quanto mais próximo do sinal de negativo ali na setinha, ele vai tender a ficar eletrizado negativamente. Esses são parâmetros para a gente entender mais ou menos o comportamento desses materiais que estão listados quando atritados. Então, voltando para os tipos de eletrização, vamos agora para a indução. A eletrização por indução, ela consiste em aproximar um corpo previamente carregado, chamado de indutor, de um corpo condutor eletricamente neutro, que é chamado de induzido. Esse ato de aproximar o corpo, ele faz com que a presença das cargas do indutor crie uma reação nos elétrons do corpo induzido e eles acabam se movendo e se afastando ali do objeto. Então, afastando ou se aproximando do objeto, né? Então, vai ocorrer ali uma reorganização, uma polarização das cargas. Então, se o corpo que se aproximar do objeto neutro for negativo, por exemplo, os elétrons daquele corpo neutro, eles vão ser repelidos para o mais longe possível do corpo que está se aproximando, né, ali do indutor. E também aconteceria o contrário. Se fosse um corpo positivo, os elétrons eles iam ser atraídos por esse corpo positivo. Então, eles iriam chegar o mais próximo possível. Lembrando que a indução não existe o toque ali, o contato entre os corpos. Já quando falamos de tipo de eletrização por contato, falamos justamente desse contato entre corpos. Então, dois corpos condutores entram em contato na condição em que pelo menos um deles esteja previamente carregado. E esse tipo de eletrização ele acontece com maior frequência em materiais condutores, uma vez que neles é onde se encontram os elétrons livres e, portanto, dotados de grande mobilidade. Eles conseguem ter ali aquela circulação, né? E quando esses corpos eles entram em contato, acontece uma transferência de cargas. Então, é possível que um corpo transfira seus elétrons, por exemplo, para outro corpo, carregando esse outro corpo negativamente. Legal, agora que a gente já sabe quais são os tipos de eletrização, a gente pode ver o eletroscópio em si e entender como ele funciona, né? Enxergar como ele funciona. Bom, na imagem aí da tela, a gente pode ver a estrutura dele, né? A esfera condutora, o material isolante, a haste metálica, as lâminas de ouro, que no caso vamos usar de alumínio, que também será eficiente o suficiente, o recipiente de vidro. Bom, toda essa estrutura caracteriza o eletroscópio, e agora então podemos finalmente ver esse experimento na prática. Bora ver então. Primeiro, vamos ver o eletroscópio agindo por indução. E aí está o nosso famoso eletroscópio. Mais pertinho a gente pode perceber, né, as lâminas de papel alumínio que serão as grandes protagonistas do nosso experimento e assim a estrutura completa. Bom, a princípio esse corpo e o canudo, eles estão neutros e com a ajuda de uma toalha eu acabei eletrizando o canudinho, fazendo com que ele adquirisse carga negativa. Assim que a gente aproxima ele já carregado do material condutor, a gente pode perceber essa reação nas lâminas de papel alumínio. A gente percebe que elas tendem a se afastar, justamente por causa dessa polarização que acontece na eletrização por indução. Então, o material carregado, né, ele vai fazer com que, negativamente, ele vai fazer com que os elétrons tendam a ser repelidos o mais longe que eles podem. Agora que a gente viu por indução, é muito importante a gente ver que também o eletroscópio também consegue nos mostrar o tipo de eletrização por contato. Então, bora ver. Com o eletroscópio de volta, a gente pode perceber que quando a gente encosta o canudo, as lâminas de papel alumínio elas tendem a se separar e ficar paradas, separadinhas. Quando eu encosto meu dedo, elas voltam ao estado inicial. Isso porque, quando a gente coloca ali o canudo eletrizado em contato com o material condutor, ele transfere a sua carga
para o corpo que antes estava neutro. Então, as lâminas de papel alumínio, elas tendem a ficar ali paradas, repelindo-se, porque elas estão carregadas e cargas iguais se repelem. Então, elas não estão só reorganizadas, elas estão realmente carregadas. Então, isso faz com que elas fiquem afastadas até que elas sejam descarregadas. Então, assim que eu coloco meu dedo lá, eu descarrego o eletroscópio e isso faz com que as lâminas voltem ao seu estado inicial. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom ter explicado. E é isso. Até a próxima.